No dia 13 de agosto de 1967, aconteceu um dos casos mais famosos da ufologia brasileira. Luiz Inácio de Souza era um capataz de uma fazenda e teve um encontro inesperado que acabou resultando em sua morte. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso Crixás. Eu sou a Camila e vocês são muito bem-vindos ao canal Noites Assustadoras. Inácio de Souza, na época com 41 anos, era casado e tinha 5 filhos. Ele era um homem simples e analfabeto. No dia do ocorrido, que foi dia 13 de agosto, ele estava voltando da fazenda e encontrou sua esposa praticamente na porta de casa. Bom, de início eles não observaram nada de estranho, mas quando eles olharam na direção do pasto próximo à casa, que é cortado por uma pista de pouso, eles viram uma coisa que deixou eles bastante assustados. Era um objeto que, de acordo com o Inácio, parecia uma bacia invertida. Então eles não se preocuparam com aquilo, porque o dono daquela fazenda era rico e frequentemente emprestava o local para que o exército brasileiro testasse algum veículo novo. Mas pouco tempo depois, eles começaram a ver que tinha algo estranho, porque eles viram o que pareciam 3 crianças nuas brincando ali ao redor daquela nave, daquele objeto. Essas criaturas, estavam brincando como crianças mesmo. Por isso que o Inácio pensou que fossem crianças. Isso são palavras dele, tá? Então, o Inácio decidiu se aproximar para saber o que estava acontecendo. E quando ele decidiu chegar um pouco próximo, uma daquelas criaturas viu ele e a esposa, apontou na direção deles e foram todos correndo na direção do Inácio e de sua esposa. Então, nesse momento, o Inácio ficou apavorado com a situação e mandou, gritou com a esposa dele para ela entrar para casa. Então, meio que como um reflexo, ele pegou a arma dele, que sempre andava junto com ele, pendurada no braço, e apontou na direção de uma das criaturas e acertou na que estava mais próxima. Era uma distância de mais ou menos 60 metros e o Inácio conseguiu acertar. Os amigos do Inácio costumam dizer que ele tinha uma ótima pontaria, acertaria uma coisa que tivesse a 100 metros de distância, e realmente deu para perceber que era verdade. Só que o que aconteceu no mesmo momento em que ele atirou na criatura, saiu uma espécie de luz verde de dentro da nave e atingiu o Inácio no peito, mais ou menos do lado esquerdo, e ele caiu no chão na hora. A esposa do Inácio ficou apavorada com o que viu, e ela estava observando tudo pela janela da cozinha. Então ela foi correndo até o Inácio para ver, para poder ajudar ele. Ela meio que entrou na frente dele para proteger ele, pegou a arma para atirar nas coisas. Só que nesse momento que ela pegou a arma para apontar, as criaturas já tinham entrado dentro do objeto, que já estava levantando do voo, bem lentamente. Então esse objeto levantou, ele saiu voando, e ele voou no sentido vertical e fazia uma espécie de zumbido que o Inácio diz que era como se fosse aquele som que as abelhas fazem. Então, como que o Brasil inteiro ficou sabendo desse caso? Como que os ufólogos descobriram esse caso? É que o fazendeiro, o patrão do Inácio, contou tudo o que tinha acontecido. Ele ficou sabendo da história uns 3 dias depois do ocorrido, quando ele foi até a casa do Inácio procurar por ele, e quem recebeu ele lá foi a esposa do Inácio, e ele já estranhou o fato, porque era sempre o Inácio que recebia ele, e quando ele perguntou onde estava o Inácio, ela respondeu que ele estava doente, e o homem, o fazendeiro, que não quis ser identificado, ele falou que estranhou muito isso, porque o Inácio era muito forte e nunca ficava doente. Então ele foi até a casa dele, do Inácio, da esposa, para poder visitar e conversar com ele para saber o que tinha acontecido. Então, ao chegar na casa do Inácio, o homem perguntou para ele o que é que tinha acontecido, e o Inácio disse para ele que tinha matado um homem. Então ela perguntou para o Inácio como que ele tinha feito isso, como ele conseguiu fazer isso, e ele respondeu para o patrão, para o fazendeiro, que ele ficou com muito medo e porque ele achou que iam sequestrar a família dele.
Bom, após o incidente, no primeiro e no segundo dia, o Inácio apresentou náuseas, enjoos, formigamentos e dormência em todo o seu corpo e as mãos dele ficavam tremendo. Ele foi levado para Goiânia e lá ele realizou alguns exames. O médico então percebeu que ele tinha uma espécie de queimadura com uns 15 centímetros do lado esquerdo do tronco e que ia mais ou menos até quase o ombro. Ou seja, ele realmente foi atingido por alguma coisa que o queimou seriamente. Apenas 4 dias depois de ter ficado em observação, o Inácio foi mandado de volta para casa. E o fazendeiro que tinha levado o Inácio até a Goiânia estranhou isso e foi perguntar ao médico por que ele foi liberado sem receber o completo tratamento. E o médico disse a ele que o Inácio estava com leucemia e ele teria mais ou menos 60 dias de vida somente. Então, foi um choque muito grande, né, essa notícia. Além de tudo, o médico falou para ele contar para o Inácio, para ele não ficar pensando nisso, não ficar falando do que aconteceu e agir como se nada tivesse acontecido para poder não ficar estressado, não ficar pensando nisso. E também porque eles tinham uma reputação a zelar. Então, conforme o tempo foi passando, nos dias depois do diagnóstico do Inácio, a saúde dele foi degradando muito. Em todo o seu corpo foram aparecendo manchas branco-amareladas, que eram do tamanho de uma unha, e no dia 11 de outubro ele acabou falecendo. Ele pediu para sua esposa para que ela queimasse seu colchão e seus pertences, e acredito que ela realmente tenha feito isso. E não dá pra gente saber se ele já tinha leucemia antes desse encontro que foi fatal para ele, mas é fato que 60 dias depois que ele foi atingido por essa luz, ele morreu. Eu não sei, eu acredito que alguma coisa realmente aconteceu com ele naquele dia. Não sei se realmente foram aliens, mas alguma luz realmente atingiu ele, tanto que ele tinha cicatriz e todos os sintomas estranhos que de repente começaram. Pode ser que ele realmente já tivesse leucemia e estivesse bem no início, e essa luz que atingiu ele fez com que todos os sintomas e tudo acelerasse no organismo dele, é o que eu mais acredito, mas infelizmente ninguém nunca vai ter certeza se realmente ele já tinha leucemia ou se ele acabou ficando com isso depois. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Normalmente os vídeos sobre ufologia são mais curtos mesmo, porque nem todos os temas existem muitas fontes, mas eu espero que mesmo assim vocês tenham gostado, porque eu vou continuar trazendo vídeos desse assunto aqui no canal. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui. Temos vídeos 2 vezes por semana. E eu convido vocês também a conhecerem o meu canal sobre curiosidades, o link vai estar aqui na descrição. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.